Em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente: por que aquilo estava acontecendo com ele? Seu corpo, agora apenas ossos, se desfez em pedaços. A queda foi brutal e definitiva, mas mesmo naquele estado, a consciência permanecia. Uma chama de confusão que se recusava a apagar. Ele havia se transformado em um esqueleto, e até aquele momento ainda não conseguia entender como ou porquê. E quando parecia que nada podia piorar, uma ameaça surgiu do nada, pronta para esmagá-lo. O jovem sequer teve tempo de processar o que estava acontecendo. A criatura que o encurralou era um lobo gigantesco, com olhos que queimavam com a mesma intensidade do inferno ao redor. Só que tudo isso fazia parte de um jogo. No ano de 2025, o beta aberto de The Great Wasteland foi lançado. Era um game de mundo aberto tão realista que levou milhões de jogadores à loucura completa. Nele, os jogadores podiam viver suas fantasias com espadas e magia, enfrentando criaturas colossais. O mundo virtual parecia mais real que a própria vida. A popularidade do jogo foi tão imensa que o estúdio de testes beta precisou de inúmeros testadores, trabalhando horas extras. E o nosso protagonista era um desses testadores, preso em uma cadeira, vivendo e morrendo dentro do jogo. Só que, para ele, a experiência não era nada divertida. A dor e o sofrimento pareciam transbordar para o mundo real. Seu corpo reagia como se o perigo fosse real. Cada gota de suor era uma prova de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto o corpo do protagonista sofria no mundo real, a equipe de monitoramento entrou em pânico. A preocupação deles não era já a vida do jovem, mas sim os equipamentos que seriam perdidos se ele morresse no jogo. Dentro do jogo, a situação era igualmente desesperadora. Uma jovem necromante que parecia ter acabado de invocar algo, olhava aterrorizada para o resultado de seu feitiço. O que ela invocou foi um esqueleto, que parecia tão confuso quanto ela. Mas ao vê-lo se mover, a garota sentiu um pingo de alívio. Mas então a consciência do protagonista despertou. Ele não estava mais no seu corpo, ele era o esqueleto. Ele percebeu que havia sido invocado por ela, uma necromante iniciante que mal parecia saber o que estava fazendo. De repente, um perigo iminente chamou sua atenção. Um lobo zumbificado de elite surgiu das sombras. Uma criatura que ele conhecia bem dos seus dias como testador. Um monstro de nível 2, rápido e letal. A garota entrou em pânico, gritando que os dois morreriam. Sem pensar duas vezes, o esqueleto agarrou e saltou para longe do primeiro ataque da fera. Ele analisou a situação. Apesar de estar em um corpo fraco de esqueleto iniciante, sua mente ainda era a de um jogador veterano. A criatura não deu tempo para descanso e começou a avançar novamente, cercando suas presas. A necromante, por outro lado, não tinha a mesma calma. Para ela, a morte ali parecia inevitável. O lobo, então, preparou o bote. Ele saltou com uma velocidade absurda, mirando diretamente nos dois. Mas o protagonista já esperava por isso. Ele sabia que o ponto fraco da criatura era o pescoço. A única questão era se este corpo frágil conseguiria executar o que sua mente planejava. Com o plano em mente, o protagonista, esqueleto, identificou o ponto fraco exato da criatura. Era a sua única chance. No entanto, o lobo zumbificado de elite foi mais rápido e atacou primeiro com uma força devastadora. O corpo frágil do esqueleto não aguentou o tranco. O impacto foi direto e brutal. Ele foi arremessado para longe, sem qualquer chance de defesa. A colisão com o chão foi violenta, espalhando destroços para todo lado. Caído e quebrado, ele sentiu na pele, ou melhor, nos ossos, a inutilidade daquele corpo. Mesmo despedaçado, seu único pensamento era alcançar a espada. Era tudo ou nada. Mas a fera já estava sobre ele, rosnando e pronta para o golpe final. Parecia o fim da linha. Nesse momento, sua vida passada veio à mente. Ele se lembrou de quando era um jogador profissional, no auge da glória, o protagonista do seu próprio mundo. Só que um trágico acidente de carro mudou tudo. O acidente destruiu suas mãos,
encerrando sua carreira e o sonho de ser o melhor para sempre. Para pagar as contas médicas, ele engoliu o orgulho e se tornou um testador de jogos, recusando-se a se curvar ao destino. No entanto, mesmo com toda a sua luta, ele acabou morrendo de forma patética. Mas, em seu último suspiro, ele se recusou a aceitar esse fim. Ele decidiu que, desta vez, tomaria o controle do seu próprio destino. A energia percorreu os ossos do esqueleto, recuperando-o instantaneamente. Não era uma cura comum, mas um poder que ele não esperava ter. Enfurecido, o lobo avançou para o seu último e mais feroz ataque, determinado a acabar com tudo. A jovem necromante assistiu a tudo, paralisada. A velocidade do confronto era algo que ela nunca tinha visto antes. E então, num piscar de olhos, tudo acabou. O lobo zumbificado de elite, que deveria ser invencível para eles, jazia derrotado no chão. Sob a chuva, o esqueleto avaliou o corpo que habitava. Afinal, não era tão inútil quanto parecia no início. Ele se sentiu vitorioso. Mesmo com as estatísticas de um iniciante, sua experiência como jogador veterano o guiou para uma vitória impossível. A garota não conseguia acreditar. Como um simples esqueleto, a invocação mais básica de todas podia ser tão absurdamente poderoso. Ela então se lembrou das lendas sobre invocações. Havia uma chance rara, quase mítica, de uma criatura sofrer uma mutação ao ser invocada. Esse era o maior sonho de qualquer jogador que usasse invocações. Um evento que poderia mudar completamente o jogo para eles. Foi quando a ficha caiu. Ela percebeu que sua invocação, aquele esqueleto, tinha passado por uma mutação. Era a única explicação lógica. Geralmente, as invocações mutantes eram criaturas colossais e imponentes, como golems feitos de puro cristal, ou bestas elementais de poder destrutivo que deixavam um rastro de fogo por onde passavam. Essas mutações, que só aconteciam por sorte, eram a chave para o crescimento de um jogador, tornando possível o impossível. Eram monstros que garantiam a vitória, a base do poder de um invocador de elite. A necromante entendeu que, embora seu esqueleto não parecesse nada com isso, ele era especial. Mas isso também a assustou. Afinal, quem era o mestre e quem era o servo naquela situação? Apesar da mutação ser algo bom, a jovem necromante ficou apavorada. Ela pensou que os monstros a atacariam, já que sua invocação parecia ter vontade própria e não a obedecia. Mas antes que o medo a paralisasse, o esqueleto agiu. Ele derrotou outro lobo com uma velocidade impressionante. A garota não tinha mais dúvidas. Sua invocação havia sofrido uma mutação. E como em todo jogo, a recompensa pela vitória veio logo em seguida, na forma de itens deixados pela criatura. A jovem ficou maravilhada com a quantidade de equipamentos e materiais espalhados pelo chão. Com aquilo, ela finalmente conseguiria pagar o aluguel do próximo mês. Só que a comemoração durou pouco. Outro lobo zumbificado avançou contra ela no meio da distração. Mas mais uma vez, o esqueleto foi mais rápido. A necromante mal podia acreditar na eficiência de sua criatura, que parecia mais um mestre do que um servo. Ela tremia ao olhar para a janela de suas habilidades. Sua invocação de mortos-vivos era apenas de nível 1. E ainda assim, um de seus esqueletos era forte daquele jeito. Enquanto isso, o protagonista continuava a caçada, enfrentando sozinho uma horda inteira de lobos zumbificados. Cada golpe era preciso e fatal. Apesar do corpo frágil, sua experiência como jogador veterano transformava o esqueleto numa máquina de combate implacável. A carnificina rendeu frutos. O protagonista subiu de nível 2 vezes. E a necromante, que apenas observava, também ganhou experiência e evoluiu junto com ele. A garota comemorava, dizendo que estava rica com tantos materiais. Mas o protagonista estava focado em outra coisa. Algo havia mudado dentro dele. Ele sentiu uma nova energia fluindo por seus ossos. Uma notificação do sistema que ele não esperava havia sido ativada. O sistema divino de evolução, uma habilidade que ele não deveria ter, estava ativo.
Ele agora ganhava pontos de evolução para caçar e pontos de força ao derrotar chefes de elite. Como um antigo testador do jogo, o protagonista achava que conhecia todos os segredos. Mas esse novo sistema de evolução era algo que ele nunca tinha visto. Uma variável completamente fora do roteiro. De repente, uma notificação do sistema surgiu. Ele havia acumulado pontos suficientes e, com isso, cumprido as condições para sua primeira evolução. A escolha foi apresentada de forma clara. O sistema perguntou se ele desejava usar seus pontos para evoluir para um esqueleto espadachim. Era um caminho que ele não sabia que existia, mas era sua única opção para se tornar mais forte e sobreviver naquele mundo. Sem hesitar, ele aceitou. Qualquer poder era bem-vindo, não importava a origem. Ele precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. No instante em que confirmou, seu corpo foi envolvido por uma energia avassaladora. O processo de transformação havia começado. O sistema informou que ele estaria protegido durante a evolução. Imediatamente, ele sentiu uma onda de poder enquanto sua vida e mana aumentavam drasticamente. E não parou por aí. Todos os seus atributos foram fortalecidos e, como parte da evolução, uma nova arma se materializou em suas mãos. A transformação terminou. Ele não era mais um simples esqueleto invocado. Havia se tornado um esqueleto espadachim, uma criatura muito mais imponente. Ao verificar seu painel de status, o protagonista ficou surpreso. A evolução desbloqueou uma quantidade enorme de informações detalhadas que ele não tinha acesso antes. Ele testou sua nova força. Um simples balançar da espada agora liberava uma energia que ele jamais poderia ter produzido momentos antes. O esqueleto agora entendia que seu poder de batalha havia superado em muito o de outras invocações. Mas essa força trazia consigo um risco enorme. Se outros jogadores descobrissem que ele possuía vontade própria, seria caçado como uma anomalia. Ele precisava ficar mais forte e rápido. Ele se lembrou de sua vida passada como um jogador solo. Diferente dos que pertenciam a grandes guildas, ele sempre teve que lutar sozinho para sobreviver. E ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, o perigo o encontraria. Inimigos poderosos estavam por toda parte, e ele precisava estar pronto para enfrentá-los. Para ficar mais forte, o protagonista sabia que não podia mais perder tempo ali. Os lobos zumbis já não davam pontos de evolução. Era hora de encontrar um novo lugar para caçar, e ele teria que levar sua mestra junto. O próprio sistema parecia concordar com a urgência, enviando notificações para que ele obtivesse mais pontos de evolução rapidamente. A pressão estava aumentando, mas antes de qualquer coisa, ele precisava resolver a dinâmica entre eles. A relação de mestre e invocação precisava ser ajustada. Enquanto o esqueleto planejava o próximo passo para a sobrevivência de ambos, a jovem necromante estava em seu próprio mundo, calculando o quanto poderia ganhar com os itens dos lobos. Ele a observou por um momento. Era óbvio que ela era uma jogadora novata, focada apenas no lucro imediato, sem entender os perigos reais do jogo. Então, ele decidiu agir. O esqueleto se moveu e a garota notou na hora. Ela comentou que ele parecia diferente de antes, mas vivo. Ainda assim, ela não entendeu a gravidade da situação, parecendo apenas animada com o desenvolvimento de sua invocação. Toda feliz, a necromante o abraçou e sugeriu que eles esperassem a próxima onda de lobos para conseguir mais materiais. Era exatamente o que ele não podia fazer. A resposta dele foi imediata e clara. Ele cruzou os braços, negando a proposta dela sem hesitar. Em seguida, o esqueleto apontou para longe, tentando comunicar que eles precisavam ir para outro lugar. E, surpreendentemente, ela pareceu entender a mensagem. Mas entender não significava concordar. A garota se ajoelhou e implorou para ficar, dizendo que gostava muito daquele lugar e não queria sair de jeito nenhum. Ele olhou o tempo de renascimento dos monstros. Ficar ali era um desperdício de tempo precioso.
mas ela continuava insistindo para que ficassem só mais um pouco. O apelo dela era quase desesperado. Aquele local seguro e lucrativo era tudo o que ela queria no momento. Só que, ao ver a determinação inabalável dele, algo na mente da necromante pareceu mudar. A ficha começou a cair. Sem mais paciência para discussões, o protagonista simplesmente a pegou no colo e começou a carregá-la. Indignada, ela exigiu que ele a soltasse, questionando por que sua própria invocação estava a desobedecendo. Ignorando completamente os protestos da necromante, o protagonista esqueleto continuou seu caminho. Ele sabia que ficar parado era o maior risco de todos e não deixaria a inexperiência dela colocar tudo a perder. Sua determinação era absoluta. Ele precisava de pontos de evolução e nada, nem mesmo sua própria mestra, ficaria em seu caminho para ficar mais forte. Enquanto isso, em outra parte da floresta, um grupo de jogadores enfrentava um terror que não esperavam encontrar. A caçada, que deveria ser fácil, se transformou em um massacre. A notificação do sistema foi fria e direta. O jogador havia morrido. A criatura sombria mal se importou, já procurando sua próxima vítima. A fera não parou, seguindo o rastro dos outros jogadores que fugiam desesperados pela floresta. A perseguição era implacável. O monstro avançava com uma velocidade assustadora, caçando um por um. Com a morte do líder do esquadrão, o pânico se instaurou no grupo. A ordem era clara: correr pela própria vida. A formação da equipe se desfez completamente. Era cada um por si, tentando escapar do massacre, mas a criatura era rápida demais. Não havia escapatória. A fera estava prestes a devorar mais uma de suas presas. O último sobrevivente do grupo estava encurralado. Ferido e com um efeito de sangramento, ele apenas esperava pelo golpe final. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Atrás da fera, uma figura completamente inesperada havia surgido no meio do caos. A pequena esperança que surgiu em seu peito se transformou em puro terror. A ajuda que ele imaginou não era bem o que parecia. Naquele instante, ele entendeu a terrível situação em que todos eles haviam se metido. O protagonista, finalmente, chegou ao seu destino, bem a tempo de testemunhar o final do massacre. O sobrevivente, em desespero, implorou por ajuda àquela figura esquelética. Seu grito de súplica se transformou em um grito de dor. Tarde demais, ele percebeu que não havia salvação ali, apenas mais um predador. A jovem necromante se debatia, gritando para que o esqueleto a colocasse no chão. Ela não fazia ideia de para onde estava sendo levada à força, e o desespero começava a tomar conta. Mas o protagonista a ignorou completamente. Ele continuou sua jornada pelo território desolado, passando por cima dos corpos dos aventureiros que não tiveram a mesma sorte. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelo local, vindo de uma criatura que se escondia nas sombras. Algo pesado foi arremessado na direção deles com uma força tremenda, confirmando que não estavam sozinhos. Um urso com garras ferozes, de nível 7, surgiu, furioso. A necromante aproveitou para dizer que ela tinha avisado sobre os perigos daquela área. O esqueleto parecia confuso com a reação dela, como se não entendesse o motivo de tanto alarde. Só que o problema era muito maior do que um único urso. Na escuridão da floresta, dezenas de olhos vermelhos os observavam. O protagonista finalmente colocou a garota no chão, que caiu de mau jeito. A queda só serviu para aumentar a irritação da jovem necromante, que não entendia o que sua invocação estava pensando. Mas a raiva dela se transformou em pânico ao perceber a verdade. Eles estavam completamente cercados por uma horda de ursos ferozes. O medo a dominou. A necromante implorou para que eles fugissem dali o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Ela olhou para sua invocação, esperando uma resposta, mas tudo que recebeu foi o som das feras se aproximando para o ataque. Então, para o choque da garota, o protagonista fez o oposto do que ela pediu. Ele correu sozinho na direção dos monstros, atraindo a atenção de todos para si. O esqueleto se posicionou
bem no meio de 2 ursos gigantes, pronto para o combate. A primeira fera não hesitou e avançou com tudo, desferindo um golpe mortal. O primeiro golpe da criatura veio com força total, mas o esqueleto foi mais rápido e conseguiu escapar por um triz. A fera rugiu em fúria, mas o protagonista não demonstrou medo. Ele encarou o monstro de volta, analisando seu oponente. Mais um ataque veio, e mais uma vez, o esqueleto se esquivou com uma agilidade surpreendente. A condição era clara. Ele precisava aguentar pelo menos 2 ataques das garras daquelas feras. Só então ele poderia começar seu contra-ataque. E foi nesse momento que ele percebeu a sua maior vantagem. A jovem necromante assistia a tudo de longe, sem acreditar no que via. Aquele esqueleto se movia de uma forma que não parecia possível. O protagonista usou o próprio impulso do ataque do urso para se reposicionar, e com um movimento calculado, ele aterrissou bem em cima da cabeça da criatura, que nem entendeu o que tinha acontecido. A fera se enfureceu, tentando se livrar do seu pequeno, mas irritante adversário. Ele entendeu que, como esqueleto, seus movimentos eram mais leves e rápidos que os de um jogador normal. Sua velocidade era o dobro da de um humano, e ele sabia exatamente onde atacar. Os ursos eram lentos, e seu ponto fraco estava nos tendões da cabeça e dos tornozelos. Com sua velocidade superior, o esqueleto desferiu uma série de golpes precisos, cortando os tendões da criatura e a imobilizando completamente. A necromante olhou em volta perplexa. Não era apenas um. Em questão de segundos, todos os ursos ao redor estavam caídos e incapacitados. O protagonista se preparou para finalizar o trabalho. A estratégia tinha funcionado perfeitamente. Mas então, algo inesperado aconteceu. O urso, mesmo ferido, liberou uma energia elétrica poderosa. Era a habilidade que os tornava matadores de novatos. Era uma habilidade única dos ursos com garras ferozes. Quando feridos, eles podiam liberar uma descarga elétrica devastadora, uma armadilha mortal para qualquer novato desavisado. A necromante se assustou com a explosão de energia. O esqueleto, sua invocação, estava bem no centro do ataque. Um raio massivo desceu dos céus, mirando diretamente no protagonista, que se preparou para o impacto. A fera estava furiosa, liberando todo o seu poder de uma só vez, certa de que eliminaria a ameaça. Desesperada, a jovem tentou fazer algo, talvez cancelar a invocação para salvá-lo, mas já era tarde demais. Ela só pôde assistir, chocada, ao desenrolar da cena. No entanto, havia uma coisa que o urso não sabia. Como um morto-vivo, o protagonista não tinha carne ou sangue para serem afetados pela eletricidade. O ataque passou por ele sem causar dano. A criatura havia calculado tudo errado. Após usar sua habilidade, o urso ficaria vulnerável por exatos 3 segundos. Tempo mais que suficiente. O esqueleto saltou para o golpe final. Ele mergulhou com a espada em punho, cravando-a diretamente no ponto vital da criatura. O golpe foi certeiro, derrubando o animal gigante no chão com um impacto devastador. A necromante não conseguia acreditar no que via. A força daquele esqueleto era simplesmente absurda. O protagonista, por sua vez, já havia memorizado o padrão de ataque daquelas feras há muito tempo. Mesmo quando outros 2 ursos avançaram, ele já sabia exatamente o que fazer. Ele abateu o segundo monstro sem sofrer um arranhão, recebendo seus pontos de evolução e experiência. A caçada estava apenas começando. Ele não perdeu um único segundo. Seu foco era absoluto, movendo-se de um alvo para o outro com uma eficiência brutal que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Com o abate de mais um monstro, o protagonista subiu para o nível 4. Seu objetivo era claro: limpar toda a área para forçar o aparecimento do chefe oculto. A jovem necromante assistia a tudo, completamente impressionada com a performance de sua invocação. Aquele esqueleto era simplesmente incrível. Para o protagonista, no entanto, aquilo não era nada de especial. Ele se movia com uma precisão que beirava o absurdo, cortando os inimigos como se não fossem nada. Cada golpe
era um abate. A floresta, antes cheia de monstros, estava se tornando um campo de farm, de experiência só para ele. Ele não parou nem por um instante, seguindo o plano à risca, sem desviar o olhar do seu objetivo final. A garota mal conseguia processar a velocidade e a força que estava testemunhando bem na sua frente. Ela estava eufórica, comemorando o fato de ter conseguido invocar uma criatura tão poderosa, mesmo que por acidente. A cada monstro derrotado, mais pontos de experiência surgiam, e na mente dela o pequeno esqueleto se tornava cada vez mais legal. E não era só experiência. Os monstros deixavam para trás uma montanha de ouro e materiais que podiam ser coletados. Só que, quando a necromante tentou pegar os itens, ela percebeu um problema. Por algum motivo, ela não conseguia coletar o equipamento. O protagonista observou a cena. Ele sabia exatamente por que aquilo estava acontecendo, mas não teve tempo de explicar. Do alto da colina, mais 2 ursos furiosos surgiram, prontos para o ataque. A horda parecia não ter fim. No entanto, antes que a luta recomeçasse, uma notificação do sistema apareceu bem na frente do esqueleto. Por conta de seu desempenho exemplar, uma rota de evolução oculta foi desbloqueada. Ele agora tinha 3 opções: uma misteriosa e cara, um bandido esqueleto ou um berserker esqueleto. Uma escolha precisava ser feita. A rota de evolução oculta era a mais cara, exigindo todos os seus 2.000 pontos. Era um risco enorme, mas o protagonista sabia que grandes riscos geralmente traziam as maiores recompensas. Para ele, a escolha era óbvia. Ele não hesitou nem por um segundo, decidido a seguir pelo caminho mais difícil e desconhecido. Além do custo, havia outra condição. Para invocar o chefe oculto, era preciso eliminar todos os monstros da área dentro de um tempo limite. Uma tarefa que ele já havia se esforçado para cumprir. Sem mais delongas, o protagonista confirmou sua escolha no sistema. A rota de evolução oculta foi oficialmente selecionada. Imediatamente, uma energia poderosa começou a transformar seu corpo esquelético. A evolução não era apenas um status, mas uma mudança física e fundamental. A mudança foi tão intensa que até os ursos restantes sentiram. O que antes era uma presa, agora emanava uma aura simplesmente aterrorizante. A perturbação se espalhou pela floresta. Um sinal claro de que algo muito mais poderoso havia despertado naquele lugar. O protagonista refletiu sobre sua caçada. Ele havia limpado a área de ursos de baixo nível, mas ainda não tinha todos os pontos de que precisava. Pelo menos, por enquanto, ele estava seguro. Só que então, uma nova notificação surgiu. Ele havia de fato cumprido o requisito mais importante: eliminar todos os ursos dentro do tempo estipulado. Com a condição finalmente cumprida, o esqueleto se preparou. O próximo passo era o verdadeiro desafio. O chefe oculto da Montanha dos Ursos estava prestes a aparecer. Ele sabia que invocar esse chefe não era para qualquer um. As condições para acionar sua aparição eram extremamente rigorosas, um segredo guardado no jogo. Apenas jogadores de nível 10 ou inferior que limpassem a área em menos de 45 minutos poderiam encontrá-lo. Um feito quase impossível para jogadores normais descobrirem por acaso. Mas para ele, um veterano que conhecia os segredos mais profundos do jogo, isso era apenas mais um passo calculado em seu plano. O campo de batalha estava silencioso, coberto pelos monstros que ele havia derrotado sozinho. Agora era apenas uma questão de esperar o grande prêmio. Enquanto aguardava, ele aproveitou para coletar os espólios da última leva de ursos. Cada recurso era valioso, especialmente considerando o que estava por vir. E então, uma presença sombria e poderosa surgiu no meio da floresta. O chefe oculto que o protagonista tanto esperava, finalmente havia chegado. A energia se concentrou, distorcendo o ar ao redor. Era uma aura intimidadora, o tipo de poder que faria qualquer jogador iniciante recuar na mesma hora. Mas o protagonista não era um iniciante. Ele agiu rápido, buscando uma posição mais alta e segura para observar
o inimigo que acabara de ser invocado. Na escuridão, um par de olhos vermelhos se abriu. A criatura estava ali, pronta para o combate. O rei da Montanha dos Ursos se revelou, um chefe oculto, imponente e coberto por uma energia sinistra. O protagonista sabia que, apesar da aparência, era um chefe de baixo nível com uma fraqueza clara. Ele só atacava se alguém invadisse seu território. Uma vantagem para quem conhecia o sistema. Ainda assim, ele não se sentia totalmente seguro. A simples presença daquela fera trazia de volta péssimas lembranças. Escondido, ele observava a criatura patrulhando seu domínio, esperando o momento certo para agir. Ele se lembrou do teste beta, quando foi caçado sem piedade por esse mesmo monstro. A memória daquela perseguição implacável ainda era bem viva. O protagonista refletiu que o jogo tinha tantos chefes menores no início que era impossível lembrar de todos. Mas aquele urso, em particular, ele jamais esqueceria. De repente, a fera parou e rosnou na sua direção. Parecia ter farejado sua presença, mesmo à distância. Foi quando ele sentiu algo diferente. Uma conexão, um fio de energia que o ligava a outra pessoa. Ele se perguntou se era assim que todas as criaturas invocadas se sentiam. Ele sempre sentiu que havia algo conectando os dois, mas agora, após sua evolução, essa ligação parecia muito mais clara e forte. Por um instante, a imagem da jovem necromante que o invocou veio à sua mente. Ele precisava encontrá-la para garantir que ela estava segura. E sua suspeita se confirmou. Ele estava certo. A garota estava por perto, ainda ocupada coletando os espólios dos monstros que ele havia derrotado. O protagonista esqueleto continuou observando das sombras, completamente oculto. Enquanto isso, um grupo de aventureiros chegou ao local. O mais jovem comentou que todos os monstros haviam sumido, mas o líder sabia que alguém já tinha limpado a área. A prova estava logo ali, o corpo de um urso, abatido com uma precisão impressionante. O grupo se aproximou e o líder percebeu que estavam no território de uma criatura ainda mais perigosa. O jovem guerreiro entrou em pânico com a notícia. Seu líder, já irritado com a covardia do rapaz, o repreendeu severamente. Ele então se preparou para o que viesse a seguir, pronto para o combate. Enquanto o grupo se organizava, o protagonista esqueleto observava tudo de longe, sem ser notado. O jovem guerreiro foi enviado para patrulhar, resmungando sobre o dinheiro que gastou em seu equipamento e quase desejando que algum monstro aparecesse. De repente, algo chamou sua atenção à distância. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Era a jovem necromante, completamente fascinada por um material raro que havia encontrado. O guerreiro a surpreendeu, e a garota se assustou com a aparição repentina. O resto do grupo chegou logo em seguida, surpresos ao encontrar mais gente ali. Pega de surpresa e em clara desvantagem, a necromante apenas conseguiu dar um sorriso sem graça, sem saber o que fazer. O guerreiro foi direto ao ponto, questionando a jovem sobre o paradeiro do resto de sua equipe. Ele não acreditava que ela estivesse sozinha. A necromante ficou sem palavras, completamente pega de surpresa pela abordagem agressiva do grupo. O arqueiro encapuzado, no entanto, tinha outros planos. Ele sugeriu provocar a garota para forçá-la a entrar em modo de batalha, só para testar suas habilidades. Mesmo em desvantagem, a jovem não se intimidou. Ela materializou uma adaga de gelo, mostrando que não se renderia facilmente. Com um sorriso de canto, o arqueiro ativou uma de suas habilidades para investigar o nível e a classe da garota. A análise dele confirmou o que ele já suspeitava. As invocações de esqueletos de uma necromante eram lentas e fracas. Para ele, ela não representava ameaça alguma. Só que, ao olhar as carcaças dos ursos por perto, ele notou que os ferimentos foram feitos por uma espada, o que não batia com a classe dela. Mesmo imobilizada, a necromante gritava que eles não levariam seu loot, nem que a matassem para isso. O arqueiro, então, concluiu que ela era apenas uma saqueadora qualquer que entrou no território do urso por acidente. O líder do grupo, porém,
não parecia totalmente convencido com aquela explicação simplista. Um dos outros membros insistiu para que o arqueiro não fosse embora ainda, querendo ver como ele lidaria com a garota. O arqueiro, então, avançou numa velocidade absurda. A necromante ficou em choque, mal conseguindo acompanhar o movimento. Enquanto a mão dele se aproximava, ela entrou em pânico, chamando desesperadamente por seu pequeno esqueleto. Mas o que apareceu não foi nada pequeno. O arqueiro, sem entender, sentiu o toque gelado em seu ombro, percebendo que algo estava muito errado. Ele se virou lentamente e sua expressão de confiança desapareceu na hora. Aquilo definitivamente não era uma invocação comum de necromante. O líder do grupo observava a cena com um ar de superioridade, ainda confiante de que tinham tudo sob controle. Mas essa confiança desapareceu no instante seguinte. O protagonista agarrou a jovem necromante. Aliviada, ela comemorou o retorno de seu pequeno ajudante, sem saber que ele tinha outros planos. De repente, o arqueiro desabou no chão, gritando de dor. O ataque surpresa do esqueleto o tirou de combate, instantaneamente. Sem hesitar, o protagonista a pegou e saltou, iniciando a fuga. Foi aí que o líder do grupo entendeu tudo. Em um acesso de fúria, ele percebeu que a invocação da garota era a verdadeira responsável pela morte dos ursos. Eles foram enganados. Com o arqueiro incapacitado, a situação deles ficou bem mais complicada. O som da confusão ecoou pela floresta, assustando os pássaros ao redor. A verdade é que eles não eram aventureiros comuns. Eram membros da Guilda Caçadora de Tigres, um grupo especializado em eliminar outros jogadores. A ordem para persegui-los foi clara. O protagonista disparou pela floresta, carregando a garota que o invocou. Mas um deles, o brawler do grupo, já estava no seu encalço, pronto para interceptá-los. Enquanto fugia, a necromante analisava a situação. Ela percebeu que aquele time era perfeitamente montado para caçar outros jogadores, combinando ataque à distância com combate corpo a corpo. O protagonista, no entanto, permanecia focado. Sua única prioridade era escapar daquela emboscada. Só que, no meio de toda essa tensão, a garota teve um pensamento inesperado. Ela achou que, visto de perto, seu pequeno esqueleto era até que bem bonito. O protagonista não estava apenas fugindo. Ele arremessou a jovem necromante para um local seguro e, no mesmo instante, preparou um contra-ataque contra o arqueiro do grupo inimigo. A garota, no entanto, não gostou nada de ter sido jogada daquele jeito, no meio de um arbusto. Enquanto isso, o brawler e o guerreiro do grupo continuavam a perseguição, sem perceber que o alvo principal havia ficado para trás para virar o jogo. A estratégia funcionou perfeitamente. O protagonista conseguiu atrair os dois combatentes corpo a corpo para o fundo da floresta, deixando o arqueiro completamente vulnerável. Com os perseguidores mais fortes ocupados, o esqueleto se virou para lidar com a ameaça que restava. O ataque surpresa foi um sucesso. A equipe inimiga entrou em pânico ao ver seu suporte à distância ser neutralizado. O arqueiro, que era a maior ameaça, foi incapacitado antes mesmo de entender o que o atingiu. E então, sem dar tempo para que se recuperassem, o protagonista avançou com sua espada. O golpe foi tão rápido e preciso que um dos guerreiros perdeu o braço num piscar de olhos. Chocado, ele não conseguia acreditar que uma simples invocação de esqueleto pudesse ter tanto poder e precisão. O guerreiro recuou, finalmente percebendo o perigo real da situação. Aquela não era uma invocação comum. Havia uma inteligência e uma aura ameaçadora ali que ele não esperava encontrar. O sobrevivente agora encarava o esqueleto, reavaliando completamente a situação. O caçador havia se tornado a caça. No chão, o arqueiro se recusava a aceitar a derrota. Mesmo ferido, ele sacou suas lâminas. Estava claro que ele se preparava para um último confronto, desesperado. O esqueleto permaneceu em silêncio, apenas observando o desespero do arqueiro. Ele não precisava dizer nada. Um estalar de ossos soou, quase como um sorriso de escárnio vindo da criatura.
ele se preparou para o combate, agora totalmente focado no inimigo à sua frente. Mas o arqueiro não esperou, lançando uma saraivada de adagas como seu último recurso desesperado. No entanto, o esqueleto se moveu com uma agilidade sobrenatural, desviando de cada golpe com uma precisão assustadora. As lâminas se cravaram nas árvores, errando completamente o alvo. Assistindo à distância, o líder dos guerreiros não podia acreditar no que via. Aquela criatura era ágil demais. Ele então deu a ordem para seus homens atacarem primeiro, antes que a situação saísse ainda mais do controle. Um dos guerreiros saltou sobre o esqueleto, descendo com um golpe poderoso que mirava esmagá-lo de uma vez por todas. O ataque atingiu o chão com uma força brutal, levantando terra e pedras para todo lado. Mas quando a poeira baixou, o guerreiro viu que seu alvo havia desaparecido. Ele errou. Foi então que a verdadeira armadilha da necromante foi ativada. Uma energia sombria surgiu do nada, engolindo a clareira. Todos os membros do grupo de aventureiros foram marcados por um selo vermelho, percebendo tarde demais que haviam caído em uma cilada. A garota não estava apenas se defendendo daquele grupo. Ela estava usando eles como isca para atrair o verdadeiro chefe oculto da montanha. E agora ele havia chegado. O chão tremeu. O líder do grupo sentiu uma presença avassaladora se aproximando, percebendo que a armadilha da necromante era muito pior do que ele imaginava. Em pânico, o homem gritou para que todos se dispersassem imediatamente. Mas era tarde demais. Uma força brutal irrompeu do solo, lançando terra e pedras para todos os lados. O primeiro aventureiro foi pego em cheio, caindo desacordado antes mesmo de entender o que o atingiu. E então, a criatura se revelou, o rei da montanha dos ursos. O líder finalmente entendeu que o alvo da necromante nunca foi eles, mas sim o chefe oculto que ela atraiu usando o grupo como isca. A fera soltou um rugido ensurdecedor, liberando uma aura de pura intimidação sobre os sobreviventes. Sem pensar duas vezes, os aventureiros bateram em retirada. Enfrentar aquele monstro era suicídio. Mas a fuga não seria tão fácil. O urso monstruoso alcançou um dos cavaleiros, arremessando-o para o alto, como se não fosse nada. O monstro ativou uma de suas habilidades, prendendo o cavaleiro no lugar. O homem gritou por ajuda, dizendo ao líder que não conseguia se libertar daquela força. O urso esmagou o cavaleiro sem piedade. E de longe, escondido, o protagonista esqueleto observava a cena se desenrolar. A criatura devorou sua vítima sem qualquer hesitação. O líder do grupo, agora em terreno elevado, observava a fera, paralisado pelo horror. Vendo o poder avassalador do chefe, o esqueleto decidiu que era hora de sair dali. Aquela não era uma luta para ele. O líder, no entanto, ainda estava preso no meio da confusão, tentando encontrar uma brecha para escapar. Ele e o último membro restante corriam por suas vidas, mas o líder avisou que sua energia também estava no fim. A situação era desesperadora. Na floresta, o confronto que estava prestes a acontecer foi interrompido por um silêncio pesado, até que, num movimento inesperado, um dos aventureiros atacou o próprio companheiro pelas costas. O guerreiro de armadura nem teve tempo de entender a traição. Seu corpo foi arremessado com força total, não como um aliado caído, mas como um projétil na direção do protagonista. O impacto foi brutal. O esqueleto foi completamente esmagado pelo peso do corpo do guerreiro. Para os aventureiros, o problema parecia resolvido. Só que, para a surpresa de todos, os ossos do protagonista começaram a se juntar novamente. Como se nada tivesse acontecido, o esqueleto se reconstruiu. Ser esmagado não era o suficiente para detê-lo. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra gigantesca surgiu. O verdadeiro chefe da área, o rei da montanha dos ursos, finalmente apareceu. A criatura atacou sem aviso, lançando o protagonista para longe com um único golpe. A diferença de poder era absurda. Foi então que uma notificação do sistema apareceu. O tempo de proteção da sua última evolução havia acabado. Ele estava vulnerável. Ao mesmo tempo,
outra mensagem surgiu. Seus pontos de evolução estavam completos. Ele podia evoluir de novo, bem no meio da batalha. Sem hesitar, ele aceitou. Sua habilidade de saque rápido subiu de nível, aumentando drasticamente sua velocidade de ataque. Com a evolução, veio também uma informação crucial. O sistema revelou que os pontos fracos do chefe ainda eram suas articulações e o pescoço. O Rei Urso, no entanto, não esperou e preparou outro ataque devastador, pronto para acabar com tudo. A evolução foi um sucesso, mas o protagonista sabia que ainda não tinha força para um confronto direto. O ataque do Rei Urso era inevitável. Felizmente, o sistema lhe concedeu 3 segundos de proteção total. Uma janela de oportunidade minúscula, mas que poderia mudar o rumo da batalha. Para o espadachim, era tempo mais do que suficiente. Ele não desperdiçou 1 milissegundo. Usando sua velocidade aprimorada, o esqueleto se impulsionou para trás, escapando da mordida mortal e deixando um corte na pata da fera. O ataque surpresa enfureceu o Rei Urso. Aquele pequeno esqueleto agora era uma ameaça real, mas a confiança do protagonista havia retornado. Ele estava pronto para tomar a iniciativa e levar a luta a sério. A fera, no entanto, ativou sua habilidade de domínio, criando uma tempestade de areia ao redor. Um poderoso campo gravitacional surgiu, puxando o esqueleto direto para as garras do inimigo e restringindo todos os seus movimentos. A pressão era tão intensa que parte de sua armadura de ossos começou a se despedaçar, mas isso era parte do plano. Ele ativou uma nova habilidade, transformando sua manopla em uma arma com garras afiadas. Suas novas skills finalmente lhe deram a capacidade de lutar à distância, uma vantagem crucial contra um inimigo tão grande. Ele disparou uma saraivada de flechas de osso, não para ferir, mas para obstruir a visão do chefe. Com o inimigo momentaneamente cego, o protagonista aterrissou, preparando o verdadeiro ataque. O plano era usar a própria gravidade do Rei Urso contra ele, potencializando seu próximo golpe para um nível devastador. Com o plano em ação, o esqueleto avançou. A gravidade do chefe, que antes era uma armadilha, agora se tornava o caminho para sua vitória, acelerando cada passo dele em direção à fera. Ele saltou no ar, usando a força do campo gravitacional para impulsionar seu corpo como uma bala de canhão. As flechas de osso que ele disparou antes não foram aleatórias. Elas foram guiadas pela mesma força, criando uma armadilha mortal que se fechava sobre o alvo. O Rei Urso nem viu de onde veio o ataque. Uma chuva de projéteis afiados rasgou o ar em sua direção. O primeiro objetivo foi cumprido. A visão do monstro foi completamente obstruída, deixando-o cego e furioso. Aproveitando a brecha, o espadachim passou, zunindo pela lateral da criatura, preparando o golpe principal. Ele aterrissou com força, fincando os pés no chão. Era hora de usar o campo de gravidade a seu favor. Canalizando a energia ao redor, o protagonista começou a girar, transformando o peso da gravidade em pura força de ataque. Diante da imensidão do chefe, ele se preparou para o único golpe que decidiria tudo. Sentindo a ameaça, o Rei Urso usou suas últimas forças em um ataque desesperado, tentando esmagar o esqueleto de uma vez por todas. O impacto foi brutal, abrindo uma cratera no chão e levantando destroços por toda parte. Mas o protagonista aguentou firme. Ele já esperava por essa última demonstração de poder. Ele não se moveu 1 centímetro sequer. A fera estava ferida e encurralada, mas a batalha ainda não tinha acabado. Faltava o golpe de misericórdia. Com a fera exposta e vulnerável, o protagonista não perdeu tempo. Ele avançou para desferir o golpe de misericórdia. Toda a sua energia foi concentrada na lâmina, preparando um único corte para acabar com a batalha de uma vez por todas. O Rei Urso, mesmo cego e ferido, sentiu a aproximação e rugiu em desafio, numa última e fútil tentativa de intimidação. Mas o espadachim não se abalou. Ele manobrou no ar para desviar dos espinhos de energia sombria que a criatura manifestou em desespero. O golpe estava prestes a conectar. A fera sentiu a dor,
antes mesmo de ser atingida, sabendo que seu fim estava próximo. E então a espada perfurou o crânio do monstro. Um golpe preciso, cirúrgico e fatal. Só que a criatura não caiu sem lutar. Com um último espasmo de fúria, ela agarrou o esqueleto e o esmagou violentamente contra o chão. O impacto teria pulverizado um ser vivo, mas o protagonista se levantou. O dano foi pesado, mas ele ainda estava na luta. O rei urso, por outro lado, agonizava de dor. O golpe do espadachim havia atingido em cheio o seu núcleo de poder. O protagonista tentou regenerar sua mão danificada, mas o sistema o alertou. Ele não tinha pó de osso suficiente. Seus recursos estavam no limite. Exausto e sem poder se curar completamente, ele observou o inimigo. A batalha tinha cobrado um preço alto. E para o seu azar, a fera ainda tinha uma última carta na manga. Uma energia elétrica começou a crepitar ao redor do seu corpo. Em um último suspiro de poder, o chefe liberou um ataque devastador, disparando raios de pura energia pelos olhos. Mas algo inesperado aconteceu. Um item que o protagonista carregava, um fragmento da montanha, ativou-se sozinho para interceptar o ataque. O fragmento reagiu ao poder do Rei Urso, que se preparava para ativar sua habilidade final, 1000 golpes de trovão. A situação tinha ficado ainda mais perigosa. Após derrotar o Rei Urso, o protagonista finalmente conseguiu o que queria: forçar a aparição do verdadeiro chefe da área. Só que ele não esperava por isso. Diante de uma criatura colossal que rasgava os céus com relâmpagos, o esqueleto se questionou por que o jogo precisava de coisas tão desnecessariamente exageradas. Mesmo assim, ele não se intimidou. O espadachim se preparou para o combate, erguendo sua espada contra a ameaça iminente. Mas o chefe não perdeu tempo. Com um rugido silencioso, ele invocou um raio poderoso que caiu dos céus, mirando diretamente no pequeno esqueleto. Enquanto isso, em outra parte da floresta, a jovem necromante corria desesperadamente. Ela carregava um cristal pesado, mas uma notificação do sistema a informou que o limite de peso foi excedido, reduzindo sua velocidade em 40%. Sem escolha, a garota largou o item pesado para trás, precisando de mais agilidade para o que estava por vir. Em um ato de desespero, ela usou sua habilidade de invocação, esperando conseguir alguma ajuda. Uma esfera sombria surgiu no ar, caindo lentamente em direção ao chão. Do portal, uma fera monstruosa e babona emergiu, pronta para atacar qualquer coisa que visse pela frente. A própria necromante ficou apavorada com o que tinha acabado de invocar. A criatura era muito mais assustadora do que ela imaginava. De repente, uma explosão ecoou à distância, assustando os pássaros e mostrando que outra grande batalha estava acontecendo. Nisso, uma janela de status surgiu para a necromante. Eram as informações do seu servo, o esqueleto de combate, que havia acabado de subir para o nível 10. No mundo real, a situação era ainda mais caótica. Um dos membros da equipe de monitoramento não aguentou a pressão e simplesmente desmaiou. De volta ao jogo, a necromante se viu numa situação bem embaraçosa com sua própria invocação, que parecia não ter muita noção de espaço pessoal. Enquanto o protagonista subia de nível em outro lugar, as consequências de suas ações já estavam chegando. Era a sede da guilda que controlava aquele território, e o clima por lá não era nada bom. O chefe da organização assistia incrédulo à gravação da batalha que seus homens tinham acabado de perder. Ele explodiu de raiva, dizendo que mal tinha saído do território dos ursos e seus homens já tinham causado um desastre, perdendo uma luta de 3 contra 1, e ainda revelando o chefe oculto. Um dos subordinados, quase sem vida no chão, tentou prometer que eles iriam capturar o jogador, mas foi interrompido. O chefe não estava interessado em desculpas. Ele pegou o que encontrou pela frente para descontar sua frustração. Ele não conseguia aceitar que um esquadrão inteiro tinha sido derrotado por um único jogador que nem sequer havia chegado ao nível 10. A incompetência
de seus homens era um insulto pessoal, e ele deixou isso bem claro. Depois de resolver o problema à sua maneira, ele limpou as mãos, como se nada tivesse acontecido. Ele então se virou para outro de seus homens, um chamado Viper, e mudou de assunto. O chefe queria saber se o plano no território do vale estava correndo bem. Ele deixou claro que não toleraria outra falha como a que acabara de acontecer no território dos ursos. Aquele erro já tinha custado caro demais, e a paciência do líder estava no fim. Mas Viper respondeu com um sorriso confiante, garantindo ao chefe que no vale tudo estava sob controle. E enquanto os vilões traçavam seus planos na cidade, a aventura na floresta estava longe de terminar. Enquanto os vilões tramavam na cidade, de volta à floresta, a coleta dos materiais do chefe finalmente começou. Os esqueletos menores trabalhavam de forma apressada e um tanto desajeitada. Eles tentavam desmontar a carcaça gigante do urso, peça por peça, sob o olhar atento do protagonista. De repente, a jovem necromante apareceu, exibindo um novo conjunto de equipamentos que ela havia criado. Com o título de Apenas uma Gracinha Burra, ela parecia extremamente orgulhosa de sua nova aparência. O protagonista, no entanto, não ficou nem um pouco impressionado com a exibição. Ela então mostrou a ele a enorme quantidade de itens que conseguiram, com uma lista que parecia não ter fim. A garota já sonhava alto, planejando vender todos os materiais para que eles pudessem finalmente ficar ricos. Mas sua empolgação foi interrompida quando ela percebeu algo. A necromante começou a dar bronca nos outros esqueletos, que não estavam manuseando os materiais preciosos com o devido cuidado. Cansado de toda aquela cena, o espadachim simplesmente sentou no chão. Ele decidiu checar seu próprio status e confirmou o humilhante nome de sua mestra. Apenas uma gracinha burra. O esqueleto refletiu sobre a batalha, lembrando que suas habilidades mais fortes tinham um custo alto e exigiam consumíveis. Mas então, uma notificação do sistema mudou tudo. Ele havia desbloqueado uma rota de evolução oculta e agora precisava acumular pontos para progredir. Observando a situação, ele chegou a uma conclusão. Para conseguir os pontos que precisava, matar monstros normais era lento demais. Ele teria que caçar mais chefes. Enquanto a jovem necromante tentava explicar o procedimento para coletar os itens do chefe, o esqueleto parecia completamente perdido. A lógica dela simplesmente não fazia sentido para ele. Mas o espadachim não tinha tempo para isso. Ele a ignorou, e por um momento a jovem sentiu quem realmente estava no comando ali. Com o chefe finalmente derrotado, a recompensa pela batalha estava prestes a chegar. E a recompensa não decepcionou. Uma notificação do sistema revelou um baú de tesouro de rank roxo, um item extremamente raro para um chefe de nível tão baixo. A garota mal conseguia se conter de felicidade. A única coisa em sua mente era o tesouro que eles haviam conseguido. O protagonista, no entanto, observava tudo com um olhar calculista. Ele tinha seus próprios planos para aquele loot. Ao abrir o baú, o item principal foi revelado. Um raro livro de habilidade que poderia ser usado por qualquer classe. Curiosa, a necromante se aproximou para ver o item de perto. Ela pegou o livro, maravilhada com a sorte que eles tiveram. Sem pedir permissão, o esqueleto simplesmente tomou o livro das mãos dela. A garota entendeu na hora. Ela incentivou o esqueleto a ficar com o livro, sabendo que ele era a força principal da dupla. Com ele aprendendo uma habilidade tão forte, ela já sonhava com a rapidez com que ficariam ricos farmando monstros. Sem hesitar, o protagonista ativou o livro de habilidade. Uma energia poderosa começou a envolvê-lo, enquanto o sistema confirmava o aprendizado da nova técnica. A absorção do poder começou. Em segundos, o processo terminou. O protagonista finalmente testou sua nova habilidade. No entanto, o resultado foi decepcionante. Um pequeno raio que mal fez cócegas no ambiente. Mas ele logo percebeu o potencial. Mesmo fraca, a habilidade de ataque em área era perfeita para farmar monstros de nível baixo
com uma velocidade absurda. O dano individual era baixo, mas a capacidade de atingir múltiplos alvos de uma vez era exatamente o que ele precisava para seu plano. Enquanto a jovem necromante parecia confusa com o poder medíocre da técnica, o esqueleto já tinha tomado uma decisão. Ele se deu conta de que poderia usar seus preciosos pontos de evolução para fortalecer a habilidade. Era um risco, mas a recompensa seria imensa. Para acelerar a limpeza da área e forçar o chefe a aparecer, ele precisava de mais poder de fogo, e rápido. O sistema, então, lhe deu a opção de fortalecer o Thunderstrike. Sem hesitar, ele decidiu investir tudo o que tinha na habilidade. Uma onda de energia sombria explodiu, envolvendo o esqueleto e surpreendendo a garota que observava tudo. O poder da habilidade começou a se transformar, mudando completamente sua natureza original. E assim, o Thunderstrike saltou direto do nível 1 para o nível 5. Com a habilidade maximizada, era hora de testar seu verdadeiro e assustador potencial. Ele ergueu a espada e liberou o ataque mais uma vez. Desta vez, o resultado foi avassalador. Uma enorme área da floresta foi completamente aniquilada. Ele confirmou que tinha feito a escolha certa. Satisfeito com o poder, ele se virou e, sem aviso, agarrou o braço da necromante. Ele a pegou no colo e começou a correr, dizendo que primeiro iria recuperar seus pontos de evolução. Seu plano era varrer todo o vale e seguir para a cidade principal, mas a garota não fazia ideia do que estava prestes a acontecer.